Porque qual é o segredo de você se manter lá? Nunca perder o espírito de aspirante. Qual é o segredo de você se manter bem no mercado financeiro? Olha aquilo que você faz, estudando. Então, se você perder isso, eu costumo dizer que um dos caras mais disciplinados, que é o tema que eu mais gosto, que eu conheço, é o Warren Buffett. Sim. O que a lenda, o que diz? Que ele lê 6 horas por dia, lê tudo, etc. Tal. O que é aquilo? Preparação. E a gente pode fazer uma analogia aqui com o mundo dos negócios, você seria o CEO do turnaround, assim. Ó, tá dando problema na equipe aqui, traz o Bernardinho, as ações já começaram a subir, porque você tem muito histórico, mas impressionante isso que você fez com o time da Itália, que estava em último, e no ano seguinte chegou à final do campeonato. Ganhou uma Copa Itália. Mas assim, você sabe que situações como essa são grandes oportunidades, na realidade, né? Depois, obviamente, eu durante 16 anos, né, fui CEO de uma empresa que é a seleção masculina, e aí já era um sistema diferente. Na crise pegamos, mas fomos para o topo. Nos tornamos em 3 anos líderes do mercado mundial. O ranking mundial é o nosso mercado, certo? O mercado mundial. E depois, como é que você mantém isso durante mais tanto tempo? Aí sim, aí tem a questão da continuidade, da consistência, né, da reinvenção. Daí surgem alguns meio que mantras, né, do tipo, os campeões do desconforto. Como é que você mantém o time lá? Depois de chegar lá, entendeu? Aí você começa um outro aspecto também tem muito a ver com o mundo corporativo. A gente vai conversar com a empresa, bateu meta, e agora? Né? Porque às vezes as pessoas perguntam: o que você fala para o seu time depois de uma derrota? É naquela coisa da dor da derrota. Muitas vezes, se é um time que realmente tem aquela coisa da essência, cara, uma derrota, ele vai mobilizar a equipe. Mas o que você fala depois de uma vitória? Onde uma possibilidade, e a nossa é uma empresa, quando a gente para e olhar no mercado de esporte, eu digo que a seleção é uma SA. Você tem 200 milhões de acionistas, que todo mundo é um acionista, todo mundo é um pouco dono da seleção, né? Sim. Somos todos, né? E damos pitacos. Então, o que acontece? Assim, quando está ganhando, né, as pessoas reverenciam. Então, você passa a se achar, eventualmente, especial. Quando perde também, você se torna, né? Então, eu costumo dizer que a minha carreira eu fiquei entre Midas e destemperado permanentemente. Mas assim, isso pode levar também a uma ilusão. A grande questão é, e depois de uma vitória, como você mobiliza a turma? Que na dor você fala aqui, vamos fazer, vamos embora, preciso reverter isso. Mas e quando você está bem? Vamos chegar mais cedo. Mas por quê? Somos os líderes. E foi uma prática, uma das práticas. Depois eu fui tentando fazer coisas. Quando a gente ganhou o primeiro Mundial que o Brasil ganhou foi em 2002, nosso segundo ano. Mundial de vôlei acontece a cada 4 anos, intercalado com as Olimpíadas. Ano de Copa do Mundo de Futebol, ano de Campeonato Mundial de Voleibol. Então nós ganhamos o primeiro ano em 2002. E a cada... O que eu fazia? A nossa dinâmica de treinamento era de 9 a meio-dia e de 5 e meia às 8, 2 períodos por dia. Uma base, tem alguns dias mas uma base era essa. A gente ganha o Mundial, eu reuni a turma e falei: ano que vem vamos começar às 8. Mas o que eu queria? Gerar um pequeno desconforto. Será que aquele cara tal? Porque qual é o segredo de você se manter lá? Nunca perder o espírito de aspirante. Qual é o segredo de você se manter bem no mercado financeiro? Olha aquilo que você faz, estudando. Então, se você perder isso, eu costumo dizer que um dos caras mais disciplinados, que é o tema que eu mais gosto, que eu conheço, é o Warren Buffett. Sim. O que a lenda, o que diz? Que ele lê 6 horas por dia, lê tudo, etc. Tal. O que é aquilo? Preparação. O tempo inteiro ele está, o tempo inteiro. Né? E time. O Charmander, do lado dele ali, ele fala: Charlie, quer fazer alguma coisa? O tempo inteiro ali. E ele é de uma disciplina em relação às coisas dele impressionante. Seja a filosofia que ele acredita que ele fazia, mas não é só isso, é preparar para aquilo. Estuda. Isso para mim, assim, eu faço permanentemente, porque, mas não é economista, é estatística, a gente usa estatística o tempo inteiro. Eu estudei estatística. Né? Então, tudo tem que ser medido, tem que ser mensurável para poder, inclusive, direcionar o treinamento, direcionar o trabalho. Né? Onde é que eu vou botar mais horas, investir mais tempo? Né? E tem uma coisa também que é interessante, as coisas vão vindo na cabeça. A gente tem muito isso, né? Se um jogador tem uma certa fragilidade, uma fraqueza, um fundamento que ele não domina muito, o que você faz? Você ataca aquilo ali. Vou dedicar tempos para o Malu, não tá bom no passe, fazer horas com a Malu de passe. Mas ela é excepcional no ataque. E muitas vezes a gente fica nisso, ela jamais vai ser excepcional naquele fundamento. Com o tempo, eu tenho que minimizar perdas aqui, e assim, se ela não atrapalhar aqui, mas eu tenho que focar naquilo que ela realmente pode fazer o grande diferencial. Ela ser aquilo, né, game changer. E a gente muitas vezes fica nisso, focando aqui. No que é ruim. Aqui, e você perde aquilo lá. Né? Você perde o foco naquilo que a pessoa realmente pode. Né? Então são aprendizados, né?
E é tão dinâmico isso, você perguntar, eu acho que hoje eu sou até um treinador melhor do que eu já fui. E pretendo cada vez ser. Novas gerações vêm, te ensinam como é trabalhar com geração hoje. Eu terminei 17 anos, meu time tem de 42. Nós somos diferentes. Não são melhores, não são piores, mas são diferentes. O chip é um pouco diferente. Como é que a gente se conecta com eles? Como é que a gente extrai o melhor deles? Porque, afinal de contas, é um pouco da atribuição do líder, né? Sim. Instigar, fazer, movimentar. Agora, como é que você tira o melhor das pessoas? Será que é desafiando? Tenho certeza que pessoas que são movidas a desafios. O Bruno é movido a desafio. Eu gosto. Eu já não sou tanto. Às vezes. Eu adoro parei. descrença pública. Tipo, você não vai conseguir. Não tem ping-pong. Mas quando eu ouço e vejo vocês, eu tive essa impressão. O meu Bruno também. Desafios. Agora, Ele tá todos na são? cara, eu acho. Será que todos são assim? Não. Tem alguns que são excepcionais, mas se você desafiar muito, bloqueia a pessoa. Trabalha a autoestima dela, que ela vai ser tão boa quanto aquele. Não importa, o estímulo é diferente. E não tem uma fórmula matemática pra gente, né? Sim. Você falando sua trajetória, eu anotei várias coisas aqui que eu quero falar, mas a primeira delas que me chamou a atenção é que você falou, primeiro, que o Bruno ficou bem, ele falou, nossa, você tirou um time muito lá de baixo e botou lá em cima. E depois você veio a falar que... É tipo chegar, sei lá, é que não tem mais final no Brasileiro, né? Você pegar o Vasco, levar o topo, entendeu? Sim, isso é difícil pra caramba, mas ele passou 16 anos na seleção masculina e no ápice praticamente mantendo. Eu acho que é mais difícil do que você trazer uma seleção de baixo. Então você fez as duas partes difíceis, que é trazer de baixo e depois manter lá em cima. São os desafios que se apresentam e quando você aprende daquilo. Depois dos 4 primeiros anos com a seleção masculina, de 2001 e 2004, a gente tinha ficado em 6º na Olimpíada de Sydney. E aí eu migro para a seleção masculina. E aí começa um trabalho. Aí ganha o Mundial, ganha a Copa do Mundo. No final de 2003, a gente já estava liderando. Apertado, mas liderando já o topo. Em 2004, a gente ganha o ouro em Atenas, a gente consolida e abre frente. Nessa época que eu acompanhava. E aí, pô, ganhamos. Aí, isso foi dia 29 de agosto, a final em Atenas. Dia 30, a primeira vez eu saí para dar uma relaxada, eu fui dar um mergulho na praia. E a cena, eu me lembro da cena, tem coisinha, eu me lembro de que livro que eu li em Atenas. Então, era como é que eu conseguia sair da obsessão do trabalho e tal. Eu tinha que ler alguma coisa que me tirava dali. Eu li Moneyball, o livro, né, que tem a ver com esporte, mas com estatística. O Homem que Mudou o Jogo, depois veio o filme e tal. Com o Brad Pitt. Em 2004, eu li o livro. Né? E tem muito de número, de estatística, né? E é uma história real. Ok. Então, eu lembro da cena. Dia seguinte, aquela comemoração, a garotada foi comemorar, fazer. Eu fui na praia, e eu sentar. E agora? Eu pensei comigo. Chegamos lá. Somos os líderes. E agora? E a pergunta é essa. É mais difícil chegar lá? Não é fácil chegar lá. Ou se manter lá. As armadilhas do sucesso se colocam, ainda mais num ambiente onde a popularidade é grande, tudo você... E aí as armadilhas estão ali. Isso é outra coisa que eu anotei aqui mentalmente. Vocês viveram a era da internet que a gente vive hoje, de exposição à rede social, que é muita exposição, as pessoas dando palpite o tempo inteiro, desde sempre. Porque eram desde antes da era da internet. Desde antes das eras da internet, porque as pessoas queriam palpitar, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ao mesmo tempo elas estavam ali acompanhando, vibrando, que é o que a gente vive Você sabe também. Que uma coisa, por exemplo, que eu não, como treinador de seleção, eu não vivi tanto. Claro que é uma atividade popular, então você não tinha redes sociais em 2004. Sim. Mas era contato na rua mesmo e tal, e aquela coisa toda, ok, né? E televisão, aquela coisa toda. Pô. Mas eu agora, como treinador de time, de clube, as redes sociais são uma realidade e são algo a se administrar, né? Quando você está muito exposto. Eu acho que uma das questões que hoje está aí na sociedade, questões de saúde emocional, etc., e no esporte. Quando a Simone Biles, em 2021, que foi 2020, 2021 na realidade, de fato, Tóquio, a principal atleta, digamos, olímpica, que seria, digamos assim, um pouco daquela grande destaque olímpico, não consegue competir. Tinha questões ali. Eu não tenho dúvidas que nos dias de hoje, as redes sociais, elas são um fator, assim, muito impactante, porque chega de tudo, né, que você possa imaginar, e as pessoas se condicionam. Por mais que você diga, deixa eu pra você, aquilo que você não controla é um pouco dos estoicos, né? Que é um tema aqui também. Eu adoro e que eu leio. É ruído, mas impacta as pessoas. Sim. Né? Influencia as pessoas. Então, as redes sociais têm sido algo, e assim, digamos, eu não, na seleção, que é obviamente o ponto mais alto, eu
não vivia a era da rede social forte, para até tentar entender como é que eu conseguiria ou não fazer com que eles, digamos, se alimentassem e não, né, ficassem mal em função daquilo que as redes sociais trazem, entendeu? Eu acho que serve para tudo, mas assim, eu falo esporte, costumo dizer que o que é diferente do esporte e do mundo corporativo? A empresa não tem metas, não tem treinamento, escolha de pessoas, montagem de equipes e tal. No final da história, eu trabalho na indústria de gente. A gente não vende nenhum produto, não presta nenhum serviço. É montagem de equipes, né, preparação das pessoas, física, técnica, emocional, para gerar resultados. No final da história, é o que uma empresa tem que fazer. Né? Eu desenvolvo produto, não, eu desenvolvo estratégia, uma jogada diferente, uma forma de treinamento diferente, tal, porque isso é o meu diferencial em relação, né, às outras empresas. É o que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? E capturando os talentos. A gente tem uma certa vantagem quando você está na seleção, porque não tem concorrência. Porque, por exemplo, se o Bruno é um grande jogador, ele vai jogar na seleção brasileira. Os Estados Unidos não vai levá-lo. Embora haja algumas naturalizações aqui e ali, mas isso é raro, né? Então, assim, tem isso aí de você conseguir capturar, né? Mas tem também aquela coisa de, em algumas atividades, né? Qual é o grande vilão na construção de um time? Egos, vaidades fora do controle. Quando começa, né? Você começa a inviabilizar um time. Isso daí também acontece na empresa. Olha só, é um paralelo muito bom. Também. Não, tem muitos paralelos. Eu acho até, você colocou um ponto positivo pro esporte, que é essa questão de que, olha, no Brasil quem é talento vai vir jogar aqui. Não tem essa competição por talentos. Mas eu vejo que o esporte ele tem umas coisas, e isso acho que até mais, por exemplo, em natação, atletismo, que às vezes você fica 1/10 de segundo atrás do outro cara, e aos campeões tudo, né? Ao perdedor as batatas, digamos assim. O cara é o segundo e é um pódio, só tem um primeiro lugar. E a vida é muito ingrata pro cara que não é o primeiro lugar em certos esportes. Agora, no mundo corporativo, cara, pode ter um líder de mercado, a gente fica próximo, ambos estão vencendo no final das contas. O esporte ele é cruel nesse aspecto. É muito cruel. Nós perdemos a Olimpíadas de Londres, onde nós não éramos sequer favoritos. A gente chega a uma final, a terceira final consecutiva, e depois a quarta no Rio. A gente ganhava por 2-0. A gente perde por 3-2 no tie break. E aquilo foi um desastre. Vou até dar um spoiler. Meu filho lançou um livro na Itália, que estava lá, que vai ser lançado no segundo semestre aqui no Brasil. E o livro em italiano, o título é Dal buio all'oro, da escuridão ao ouro. Quando ele perde em Londres, ele estava na quadra. E ele começa o livro falando sobre isso, que ele tem a imagem da derrota, mas está ganhando 2-0, o ouro está aqui e ele escapa. Nossa, quer dizer, a coisa foi... E era uma prata olímpica, mas não importa. Foi uma derrota desse tipo. E aí ele relata no início do livro, um spoilerzinho, a cena, uns chorando, outros abatidos ali. Ele disse que me viu sentado, eu não me lembro, né, tal, assim, que me disse, tal. E ele, assim, parado olhando aquilo tudo, ele fala, eu perdi a chance que eu tinha de deixar de ser o filho do treinador Bernardinho e ser o Bruno. Eu vou ter que continuar sendo, vou ter que ficar na tal. E aí aquilo, né? O livro para mim é duro de ler, porque tem várias experiências que a gente conviveu junto desde garoto, separação, isso é tão... Que aí, quando você vê agora, você fala, caramba. E você, por mais que esteja ali, né? O sentimento e coisa que ele viveu, você estava ali junto, mas você não sabe. Você não sabe. É muito interessante, assim. Eu disse, espera até Paris, mas o pessoal deu uma pressão lá, acabou saindo lá e estão vendo aqui. Mas ele falou, até questão de empresa familiar, a pessoa pergunta muito, como é que é trabalhar com seu filho? São questões que muitas empresas passam, né? E quando você tem no nosso caso, tem um escrutínio de milhões de pessoas, imprensa, etc. Na empresa, quem escrutina você pela sua atitude e postura em relação ao seu herdeiro, ao seu filho que está na empresa, é o próprio time apenas, né? E na tentativa de ser justo, não adianta ser justo, tem que parecer justo, não é verdade? Não adianta ser sério, tem que parecer sério. E aí eu costumo dizer que eu cobrei um ônus muito maior do que eu dei um bônus. Até que eu me toquei que realmente estava exigente. Os jogadores vinham brigar comigo em relação à cobrança que eu tinha com ele. Mas aquela história, eu precisava mostrar para o mundo que era justo, que era correta, etc. Ele não estava lá porque era teu filho. Exatamente isso.